Olá! Na série que estamos continuando sobre os 10 mandamentos, hoje o 6º mandamento, não adulterarás. Esse é um mandamento que hoje nos nossos dias é muito comum. Agora, Deus na sua onisciência sabia quanto que o homem sofreria e por isso instituiu esse mandamento. Agora, hoje é tão comum. E como é que a gente lida com essa situação, biblicamente? Será que esse mandamento para Deus hoje tem uma nova conotação? O que a Bíblia diz? Essa e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Mais um Na Mira da Verdade ao vivo aqui pela TV Novo Tempo. E você é o nosso convidado especial. Não é só convidado, porque é você que faz o nosso programa acontecer. Portanto, você é o nosso parceiro. Obrigado por você estar aí. E a partir de agora, já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Seja muito bem-vindo. E você já sabe, esse é um programa de perguntas e respostas bíblicas que tem que ser respondidas à luz da palavra de Deus. E quem está na mira para responder baseando-se nela é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito. Graças a Deus, estamos em mais um Na Mira e agradecemos ao amigo telespectador e ouvinte pela sua companhia de sempre. E agradecemos a você, quem sabe pela primeira vez está acompanhando o nosso programa. Que Deus abençoe a sua vida e esperamos de coração que o estudo de hoje seja bom para você e que você continue assistindo Na Mira conosco, ouvindo pela rádio mais vezes. Um abraço, Deus te guarde. Muito bem, nós mandamos um abraço sempre aos nossos ouvintes da rádio, que estão em conexão conosco aqui ao vivo. Obrigado por você, ouvinte da Rádio Novo Tempo, acompanhando o nosso programa. Participe também. Lembrando que para você, ouvinte, nós temos um programa especial. Todas as terças-feiras, às 10 da manhã, temos um programa feito no rádio para você ao vivo e você pode participar aí onde quer que você esteja. E nós também dizemos a você que nós temos aplicativos que você pode ter a Novo Tempo na ponta do seu dedo. Seja o aplicativo da TV, como também o aplicativo da rádio. Você pode baixar aí no seu smartphone, no seu tablet. Você pode ter a Novo Tempo e assistir ela em qualquer lugar do mundo que você tenha uma conexão Wi-Fi, uma conexão de internet. Você pode baixar nas lojas dos seus aparelhos, seja no iOS, na Apple Store ou no Android, no Google Play. No Google Play, né? Você pode baixar os aplicativos, procurar lá, Novo Tempo, TV Novo Tempo, você vai ver da TV e da rádio, você pode ter aí. Lembrando também que o nosso programa é transmitido ao vivo pelo Facebook. Você que tem um amigo aí que quer compartilhar no Facebook o nosso link, manda para ele, ele poderá assistir ao vivo também aqui com a gente agora e participar mandando as perguntas, tá bom? Já eu falo como que você faz para participar mais do programa. Nós abrimos o programa, professor, falando sobre o 6º mandamento, não adulterarás. E esse é um mandamento que hoje, quem não adulterou? Segundo Jesus falou nos evangelhos, se até mesmo em pensamento a gente adultera, para Deus, será que tem uma outra conotação esse mandamento hoje? Tito, essa é uma questão importante de avaliarmos, porque este mandamento que expressa a nossa terceira obrigação para com o próximo, ele nos incentiva, nos ensina a respeitarmos os laços familiares e os laços conjugais. Deus dá muita importância para a família, porque a família é uma instituição estabelecida por Ele no Jardim do Éden. E em Gênesis 2, 22 a 24, lemos que Deus, quando criou o homem e a mulher, fez com que eles se tornassem uma só carne, não é? Tivesse um vínculo profundo e este vínculo não deveria ser destruído. Mas, infelizmente, o pecado entrou no mundo e afetou todas as relações. Afetou a relação do ser humano para com Deus, afetou a relação entre os próprios seres humanos e afetou a relação do ser humano com os animais, como lemos também
em Gênesis capítulo 3. De modo que, por sermos corrompidos pelo pecado, nem você e nem eu e nem o Tito e ninguém aqui da Novo Tempo, amigo telespectador e ouvinte, estamos livres, infelizmente, de cair neste pecado e acabarmos prejudicando grandemente a nossa vida. Por isso temos que ter uma visão bíblica e ao mesmo tempo realista. Realista em reconhecermos que na nossa cultura a promiscuidade é muito grande e que, portanto, é muito mais fácil, cada vez mais, com o passar dos anos, adulterar. Mas, ao mesmo tempo, devemos nos lembrar do texto bíblico e percebermos e entendermos que Deus sabe o que é melhor para nós. Deus considera a relação matrimonial muito sagrada e o adultério, obviamente, vai acabar com isso e trazer sérios prejuízos para a família. E aqui em Hebreus 13:4 é dito: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então Deus, com certeza, trazerá juízo, vai trazer a juízo todas as obras, até mesmo as obras daqueles que adulteraram e não se arrependeram. O adultério, obviamente que existe o adultério mental, mas Jesus não considera ele na mesma gravidade que o adultério propriamente dito. Porém, é na mente que começa o adultério. Então, em Mateus 5, quando Cristo adverte, ele quer, na verdade, nos ajudar a não alimentarmos o adultério mental, porque da mente, a mente sendo alimentada, o ato em si praticado será muito mais fácil. Mas convém destacarmos uma coisa: o que não é adultério. Algumas pessoas acham que quando você acha alguém bonito ou atraente, você já está adulterando. Não, mas não é isso o que Cristo quis ensinar. Aqui em Mateus 5, 28, eu vou ler versos 27 e 28, eu vou lhe explicar esse texto aqui. Diz: vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. A palavra desejá-la, ou, de acordo com algumas outras traduções, é aquele que cobiçá-la, não é? No grego, é a palavra epitomia, que significa um desejo ardente. Então, quando a pessoa alimenta e fica com aquele desejo ardente, ela, obviamente, praticou o adultério mental. Agora, sentiu uma atração, achou bonito e não alimentou aquilo, não foi o adultério propriamente dito, o adultério mental. Então é bom nós termos isso bem claro em mente. Agora, outras duas coisas eu quero dizer antes de finalizarmos. Primeiro, quando Deus dá o mandamento, é porque Ele quer proteger a sua saúde emocional, proteger a sua família, proteger a sua vida, né? Proteger aquilo de bom e sagrado que Deus deu para você, que é o seu lar. Segundo ponto, eu tenho que destacar, como nenhum de nós está livre deste erro, eu quero lembrar a você que se você errar, existe um Deus amoroso, perdoador, que vai perdoar você e quer ajudar a você a recomeçar a sua vida. Leia 2 Samuel 11:12 e você vai perceber algo muito interessante. Davi cometeu o pecado do adultério, não apenas do adultério, ele praticou o homicídio também, para ficar com a mulher do cara, né? Só que quando Davi teve um arrependimento sincero, Deus o perdoou e mesmo sofrendo as consequências dos seus atos, Davi pôde seguir a sua vida adiante porque Deus o perdoou. Então, se eu falo para alguém que já adulterou, pode ter certeza, se você tiver um arrependimento sincero, nosso Pai pode perdoar você, limpar a sua vida. O sangue de Cristo derramado na cruz é poderoso para purificar a sua vida e você pode seguir adiante. E ao mesmo tempo, eu queria finalizar dando outro conselho para você. É possível que eu esteja falando com alguma família, com algum casal, que um dos cônjuges tenha adulterado. Se o seu cônjuge se arrependeu verdadeiramente e está lutando para ficar com você, vale a pena o perdão. Lógico, você é livre à luz da Bíblia para escolher perdoar ou não neste ponto, né? De acordo com Mateus 19:9 e Mateus 5:32, a pessoa traída, ela é livre para um segundo matrimônio. Mas se você perceber que o seu cônjuge é bondoso, deu um vacilo
e deseja permanecer com a família, procure uma terapia para casais e eu garanto para você que é possível sim preservar a família e resolver este problema. Agora, se você não tiver como conviver mais com a ideia, né, de que foi traído ou traída, aí Deus te dá a liberdade para você agir de outro modo. Agora, Deus prefere que se você tiver realmente estrutura emocional para isso, siga com a sua família adiante. E uma dica final que eu dou para os casais agora. Não tem como manter-se seguro num mundo imoral se vocês não tiverem uma vida sexual prazerosa e ativa. A Bíblia mostra que uma das razões para Deus incentivar o sexo entre os casais é realmente preservá-los da imoralidade. Se você não satisfazer o seu marido e se você não satisfizer a sua esposa, você está colocando esta pessoa mais próxima do adultério. Não estou justificando o erro, ok? Não há justificativa para o erro, mas há algumas explicações para o erro. E aqui em 1 Coríntios 7, 2 em diante, olha o conselho de Paulo. Mas por causa da imoralidade, ou seja, Paulo é muito realista. E eu também sou muito realista, não sou do tipo de cara que tapa o sol com a peneira. Sou muito realista. E Paulo aqui foi muito realista. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. E aí segue. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Ou seja, aqui está dizendo que o marido tem a obrigação de satisfazer a esposa e a esposa tem a obrigação de satisfazer o marido, desde, óbvio, que não seja violada a consciência moral da pessoa, ok? Que fique essa observação. E aí no verso 5, não se recuse um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Então, Paulo é muito realista. Por causa do pecado e porque nós não vamos aguentar muito tempo sem um sexo prazeroso, então que o casal invista na vida sexual, porque senão, infelizmente, vai aparecer alguém e vai bagunçar tudo. Ok? Então, faça uma boa terapia, invista na sexualidade, lendo bons livros, ok? Sobre o assunto e com certeza vocês terão um muro maior de proteção contra o adultério. Muito bem, nós estamos apenas começando. Para você participar, mandando suas dúvidas para a gente, você pode mandar através do SMS, o número é 12 981510101, eu recebo aqui na hora, ou pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade, e ainda tem o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Participe, são várias formas que você tem para mandar suas dúvidas para a gente e colocá-las na mira da verdade, como a Bruna, que mandou a seguinte pergunta: tenho dúvida se vocês adventistas acreditam em batismo do Espírito Santo. Professor, o que é o batismo do Espírito Santo? Os adventistas acreditam no batismo do Espírito Santo ou não? E tem uma coisa, tem uma pergunta que chegou também aqui pelo Facebook, se eu não me engano, eu pesquei ela, mas não estou achando aqui agora. A pessoa perguntou assim: como eu sei que fui batizada pelo Espírito Santo? Então, se a Igreja Adventista crê no batismo do Espírito Santo, e como saber se fomos batizados pelo Espírito Santo? Veja, amiga telespectadora ou ouvinte, com certeza nós não temos dúvida alguma da existência do batismo com o Espírito Santo. O detalhe é que nós não cremos da mesma forma que alguns irmãos de outras igrejas. Eu vou ler para você um texto e vou lhe explicar o porquê. Cremos perfeitamente em Mateus 3,11, que diz: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então nós cremos no batismo com o Espírito Santo e Cristo cumpriu
esse batismo com o Espírito Santo, ou melhor, inaugurou, diríamos assim, lá no Pentecostes, quando ele batiza os seus seguidores para eles falarem línguas e pregarem o evangelho para as nacionalidades ali presentes. Agora, nós não cremos que toda pessoa batizada com o Espírito Santo tem que falar em línguas. Nós não cremos porque isso não é bíblico, né? Muitos irmãos pentecostais acabam pensando que toda pessoa batizada com o Espírito tem que falar em línguas, mas a Bíblia não ensina isso, né? Veja, por exemplo, o que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 29 e 30. São todos apóstolos? Ele está fazendo perguntas retóricas, né, que exigem um não como resposta. São todos apóstolos? Não. São todos profetas? São todos mestres? Têm todos dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Interpretam todos? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Ele está falando o seguinte, olha, mesmo que nem todos falem línguas, mesmo que nem todos sejam apóstolos, mesmo que nem todos sejam profetas, busquem com dedicação os melhores dons. Então, Paulo não está ensinando, em hipótese alguma, que toda pessoa batizada com o Espírito Santo tem que falar línguas. Algumas pessoas batizadas com o Espírito falaram em línguas nas Escrituras porque aquele era o dom espiritual delas. Mas essas eram as exceções, não era a regra. O que demonstra, então, que uma pessoa é batizada com o Espírito? Indo já para a segunda pergunta, que também foi muito boa. É o desenvolvimento de um caráter parecido com o de Jesus. E este caráter, ele é composto de 9 qualidades, chamadas de fruto do Espírito. E eu vou ler para você Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito ou seja, qual é o fruto da presença do Espírito na sua vida? Qual é o resultado de você ser batizado com o Espírito Santo e ter a companhia dele diária? Agora Gálatas vai responder. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A pessoa que está desenvolvendo essas 9 qualidades de caráter, ela está demonstrando ser batizada com o Espírito. E por isso, meu irmão, minha irmã, se você não fala em línguas, mas está desenvolvendo essas qualidades do Espírito e tem um dom espiritual pelo qual se encontra trabalhando para levar o Evangelho, você já é batizado, já é batizada com o Espírito Santo. Muito bem, professor. A próxima pergunta aí chegou pelo nosso Twitter. Quem mandou foi o Tiago Rodrigues. E a pergunta dele é a seguinte. Visto que houve uma mudança no sacerdócio em Hebreus 7,12, pois o Cristo é superior, o que foi anulado nos versos 18 e 19 de Hebreus? Vamos ler o que está escrito lá em Hebreus. No Hebreus capítulo 7, verso 12, diz o seguinte. Pois quando se muda o sacerdócio, a lei também precisa ser mudada. E o verso 18 e 19 diz o seguinte. Assim, a regra antiga foi anulada, porque era fraca e inútil, pois a lei não podia aperfeiçoar nada. Mas agora Deus nos deu uma esperança melhor, por meio da qual chegamos perto dele. Afinal de contas, professor, o que foi anulado com um novo sacerdócio inaugurado por Cristo Jesus no céu? Aqui, Paulo quer destacar 2 coisas em especial. Primeiro, a lei do sacerdócio. Qual era a lei do sacerdócio? Olha que interessante. A lei do sacerdócio dizia que somente levitas deveriam fazer parte da obra sacerdotal, ou sumo sacerdotal, não é? Agora tem um detalhe, Jesus não era da tribo de Levi, Jesus era da tribo, diríamos, de Judá. Então, pela lei antiga, ele não poderia ser sumo sacerdote. Porém, como ele é o nosso Deus, Messias, mesmo sendo da tribo de Judá, a lei do sacerdócio foi mudada nesse sentido. Não apenas alguém de origem levítica, mas especialmente um ser de origem divina e que decidiu vir por meio da tribo de Judá, se tornou o nosso sumo sacerdote. Então é sobre essa mudança aqui que está falando. Aqui não está falando de uma mudança nos princípios morais da lei. Não é esse o propósito. Até porque em Hebreus 8:10, percebemos claramente que na nova aliança, a lei de Deus continua em vigor.
citando Jeremias 31, 33 e 34, olha o que diz Hebreus 8:10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois naqueles dias, declara o Senhor. Porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então perceba, não tem nada a ver a lei do sacerdócio que foi mudada com a lei moral que Deus quer implantar e imprimir nos nossos corações. Então você precisa analisar esse contexto de Hebreus 7 juntamente com Hebreus 8, versículo 10, e aí a questão fica resolvida. Ok. Bom, nós falamos de adultério, começamos falando sobre isso. A pergunta agora aqui do Jeffer Farias, de São Pedro do Iguaçu, Paraná, é a seguinte. O adultério é referente somente ao casamento ou também ao noivado e namoro, professor? Veja, no contexto bíblico, diretamente ali, Hebreus 13, 4, é o casamento. Agora, obviamente, essa palavra também se aplica a qualquer tipo de imoralidade sexual. Então, por exemplo, ali em Mateus 5,32, Mateus 19, 9, a palavra adultério ali, ela engloba muitas coisas, todo tipo de promiscuidade sexual. Óbvio que quando há uma traição de namorados, isso é uma traição. Deus considera também isso pecaminoso, porque está ferindo o coração de uma outra pessoa. Não é? Agora, no contexto bíblico, o adultério propriamente dito se refere a casais. Agora, quem não é casado, se trai, também está, de certa forma, assim, transgredindo o mandamento, porque está ferindo o coração de uma outra pessoa. Bem, agora no Facebook, a Patrícia Santana pergunta o seguinte: boa noite, sou segunda esposa do meu marido, mas eu nunca fui casada anteriormente. Como estou diante de Deus? Ela está em adultério, professor? Veja, primeiro ponto, irmã, deixa eu ler aqui um texto para você e vamos explicar isso e vamos também desmistificar uma coisa. Tem muitos cristãos que ensinam uma espécie de um adultério eterno, né? E não é isso que a Bíblia ensina. Mas antes, deixa eu ler um texto. Mateus 19, 9 diz assim: Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, está cometendo adultério. Ou seja, se você se casou com seu marido atual e ele não se divorciou por motivo de adultério da esposa dele, realmente você adulterou na sua relação. Tá? Agora, isso significa que você está num adultério eterno? Eu não creio nisso. Por quê? Segundo Samuel 11, 12, quando Deus perdoou Davi, né, Deus não resolveu um problema criando outro. O que eu quero dizer com isso? Deus não mandou Davi, naquele contexto em que ela já tinha perdido um marido e tudo mais, largar de Davi. E da descendência deles veio o Cristo. Então, minha irmã, eu não sei qual é o motivo que levou seu esposo a se divorciar a primeira vez. Se ele foi traído, você não adulterou quando se casou com ele. Se ele não foi traído e ele se casou com você, aí adulterou sim. Agora, se você pedir perdão para Deus, arrepender-se do seu erro como Davi o fez, Deus perdoa você. E Deus não quer que agora você destrua a sua outra relação. Tem alguns que dizem assim, não, agora você tem que voltar para o primeiro cônjuge para Deus perdoar você. Não existe isso. Você não vai poder destruir uma segunda família agora. A outra já foi, infelizmente. Já não deveria ter destruído a outra. Mas já que destruiu a outra, nós vamos destruir uma segunda. Então temos que, muitas vezes, escolher dos males o menor. Então, minha irmã, converse com Deus, peça perdão a Deus, que o seu marido veja João 5,14, que diz assim, vai, não peques mais, preservem a vida familiar de vocês, creiam na misericórdia divina, né? E toquem a vida adiante. Muito bem, professor. Tem mais uma perguntinha aqui no SMS. Bom, eu vou colocar essa pergunta aqui, acabou de chegar aqui no SMS, mas eu vou fazer uma outra conotação. A pergunta dela da pessoa aqui é a seguinte, não tem um nome. O bispo Macedo diz que tem um Espírito Santo e gosta de tomar cerveja. Isso é possível? Tudo bem, mas a questão é o seguinte, não vou levar para esse lado não, mas no texto bíblico, lá no Velho Testamento,
quando se falava dos dízimos e tudo mais, diz que o povo deveria separar a 10ª parte e usar e comprar tudo que queria, inclusive lá fala cerveja. Será que a gente pode basear nesse texto aí para dizer que nós podemos beber cerveja, professor? Veja, primeiramente, temos que, quando estudamos o tema do vinho na Bíblia, amigo telespectador, nós percebemos claramente uma coisa, duas coisas. Primeiro, Deus tolerou, não aceitou, não aprovou, Deus tolerou o uso da bebida alcoólica por um tempo, porque o povo era viciado e Deus estava reeducando o seu povo. E a segunda coisa que percebemos é que, além de reeducar o seu povo, Deus condenava, sim, o uso de bebida alcoólica. Tanto que em Provérbios, capítulo 20, verso 1, diz que aquele que é vencido pela bebida não é sábio, ou seja, é burro. Né? E em Provérbios 23, 29 a 32, é dito que a pessoa que bebe, ao final, será mordida como se fosse por uma serpente, ou seja, pode ser fatal. Agora, Paulo mostra claramente que não é possível dividirmos a nossa mente com o álcool e com o Espírito Santo. Então, indo diretamente para a sua pergunta, Efésios 5,18 é muito claro em dizer o seguinte: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então, biblicamente, nós optamos por uma das duas coisas. Ou enchemos a nossa mente de bebida alcoólica, ou enchemos a nossa mente do Espírito Santo. Escolha o Espírito Santo. E cuidado com essas interpretações de alguns pastores que, infelizmente, acabam desconsiderando o contexto mais amplo das Escrituras. Muito bem, professor. Muito bem, o nosso tempo está correndo aqui, nós temos que um intervalo. Não sai daí não, formule a sua pergunta, manda pra gente e vamos colocar na mira da verdade. A gente volta já já. Já estamos de volta, são 9 horas e 33 minutos ao vivo aqui pela TV Novo Tempo. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar aí fazendo o nosso programa acontecer, porque as suas perguntas têm chegado aqui a centenas, podemos dizer a milhares. Obrigado pela sua participação, tanto no SMS, no Facebook, no Twitter. E eu deixo dizer para você que está chegando aí agora, como você faz para mandar a sua pergunta e tirar as suas dúvidas bíblicas. Esse é um programa de perguntas e respostas bíblicas. Se você tem algum questionamento, se tem alguma dúvida quando você está lendo a palavra de Deus e vê alguma coisa ali, ou você vê um conceito aqui, outro acolá, não sabe muito bem o que é o certo, o que a Bíblia fala, pode mandar para a gente que nós vamos responder a sua dúvida baseando na palavra de Deus. O que o livro sagrado tem para nortear a sua vida no que Deus quer para você, tá bom? Então participe, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Você está chegando agora, de repente você tem uma dúvida que aparentemente seja simplória, não tenha preconceitos, manda pra gente e vamos colocar na mira, tá bom? Para participar, você manda as suas perguntas por SMS, o número é 12 981 51 0101, tá bom? 12 981 51 0101, eu recebo aqui na hora, ou pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade, e também nós temos um blog que você pode mandar perguntas e chega instantaneamente pra gente, novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Essa pergunta aqui pelo SMS, quem mandou foi a Cassiane, ela tem 15 anos, obrigado pela sua participação, Cassiane. É muito gostoso nós vemos os jovens querendo aprender mais da palavra de Deus e tirando as suas dúvidas aqui. Você é muito bem-vindo aqui, obrigado pela sua audiência, tá bom? A Cassiane pergunta o seguinte, professor, ela mora em Santana, no Maranhão, gosta muito do programa e ela tem a dúvida, conforme Salmo 51:5 e Romanos 3:23, qual a condição espiritual da criança? Olha só a pergunta, professor. Uma pergunta interessante. Qual a condição espiritual de uma criança? Vamos ver o que diz Salmo 51, verso 5. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui gerado.
Ou seja, aqui Davi está afirmando que nós nascemos pecadores e quando criança somos pecadores? E lá em Romanos 3:23 diz o seguinte: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Professor, qual é a condição espiritual de uma criança? A condição espiritual da criança e do ser humano é o seguinte: todos são pecadores desde a concepção. Por quê? Como diz Salmo 51:5, né? É bem claro o Salmo, né? Ó, sou pecador desde que nasci. Ou seja, nós já nascemos com a natureza propensa ao mal, por estarmos afastados de Deus. Entendeu? Então, por que criancinhas também sofrem as consequências do pecado? Mesmo as não praticando pecados como atitudes, diríamos assim, por nascer com a natureza, com a propensão para o mal e longe de Deus, isso já torna a pessoa pecadora. Então o pecado é tão grave que nos pega desde o início. Né? E Paulo nos mostra em Romanos 7, não é? Que a solução desse problema em Romanos 7 e Romanos 8 é Jesus Cristo, não tem outra. A nossa natureza é degenerada, não é? E por isso precisamos da graça de Jesus Cristo, que a justiça dele seja transferida a nós para que possamos ser salvos. Do contrário, nenhum ser humano teria méritos para a salvação. Vamos colocar aí na mira, professor. A questão é a seguinte: nós sabemos que a criança ela nasce pecadora, ela tem uma vida de pecado quando criança, ou seja, ela é pecadora. Não que ela tenha uma vida de pecado, né? Mas ela nasceu em pecado. Agora, como fica a questão, por exemplo, do falecimento de uma criancinha? Como que ela vai ser julgada? Isso tem alguma coisa a ver com a criação dos pais? Será que os pais, de alguma forma, poderão ajudar na salvação dessa criança que faleceu? Primeiramente, nós temos que mostrar biblicamente que Deus tem sim planos eternos para as criancinhas. Em Mateus 19, 14 e 15, lemos: Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Então vemos primeiramente que o propósito de Deus é a salvação das crianças. Deus tem um amor profundo pelas crianças, ao ponto de querer que os adultos se pareçam com elas na dependência, para que os adultos sejam dependentes de Deus, humildes, perdoem com facilidade como uma criança. Então Deus tem planos eternos para as crianças. Agora, mesmo que nós não creamos na salvação por carona, porque de acordo com Romanos 14:12, cada um dará contas de si mesmo a Deus, nós podemos deduzir algumas coisas, não afirmar categoricamente, porque não temos revelação clara nas Escrituras, mas podemos deduzir algumas coisas em relação a essa pergunta que o Tito fez. Por exemplo, em Êxodo capítulo 12, percebemos que quando Deus derramou as pragas sobre o Egito, na 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos, todas as crianças que tiveram pais crentes em Deus, elas foram salvas do anjo destruidor. Deus disse que o umbral da porta da casa dessa pessoa deveria ser pintado com o sangue do Cordeiro, que representa o sangue de Jesus Cristo, como proteção da família. E todo umbral da porta que teve esse sangue, o primogênito dentro daquela casa não foi morto pelo anjo destruidor. Então, com isso, por exemplo, a escritora cristã Ellen White deduz, com base nesse texto, né, que muitas crianças estarão nos céus protegidas pela fé dos pais. Agora, ela também comenta outros dois grupos de crianças, e por isso que nós não temos como especular e dizer qual faixa etária pertencerá a determinado grupo. Ellen White comenta também que haverão crianças no céu sem os pais e que os anjos conduzirão essas crianças até a árvore da vida para se desenvolverem. E ela também comenta que haverá um terceiro grupo de crianças que não estarão nos céus e que os pais estarão. Por dois motivos: ou porque os pais não souberam educar essas crianças, ou
Porque apesar dos pais educarem, as crianças acabaram, numa certa idade, decidindo não seguir a Jesus. Ok? Então tem esses 3 grupos, temos estas suposições com base no texto e ir mais além do que isso nós realmente não conseguimos. Muito bom, professor. Fantástica comparação essa do sangue nos umbrais que a senhora White colocou. Eu acho que realmente isso tem uma força muito legal. Valeu, muito boa a resposta. A próxima pergunta chegou pelo nosso Facebook. Quem mandou foi a Miriam Prado. E ela diz o seguinte: olá, pastor Tito, tudo bem? Tudo bem com você? Minha irmã, obrigado pela sua participação. Professor Leandro Quadros, a minha pergunta é: como Jesus vai julgar aqueles que condenaram na cruz? Porque ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, quer dizer que Jesus morreu na cruz e os perdoou também? Professor, aqueles que o crucificaram, aqueles que o traspassaram, serão perdoados e salvos? Terão chance de perdão e salvação? Quer ver uma coisa? Aqueles que se arrependeram e aceitaram a Cristo como Messias terão sim, estão salvos. E tem um grupo que não se arrependeu e que vai ser condenado. Então eu vou mostrar os 2 grupos na Bíblia. Aqui em Atos, capítulo 3, verso 15, nesse sermão de Pedro, ele diz assim: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. E aí, verso 17, agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito, tal. Aí no verso 19 ele convida ao arrependimento, não é? No verso 28 pede para eles se arrependerem e você vê que muitos deles aqui no capítulo 4 também acabaram sendo batizados. Então um grupo dos que mataram a Jesus se arrependeu e com certeza foi salvo. A oração de Cristo não foi em vão. Agora teve um outro grupo que não se arrependeu e esse outro grupo vai ser tão duramente castigado que vai até ser ressuscitado para ver Jesus voltando. E este outro grupo é mencionado em Apocalipse 1:7. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Então, resumindo, parte dos que crucificaram a Cristo se arrependeram e estão salvos, e outra parte que não se arrependeu e não aceitou a Cristo como Messias está perdido por toda a eternidade. Ainda tem aí no Facebook, professor, o Marcelo Jorge, ele fez uma pergunta interessante sobre esse assunto aí. Ele falou o seguinte: a minha pergunta é sobre Pôncio Pilatos. Qual a real culpa de Pilatos na condenação de Jesus? Será que ele realmente foi culpado? Deus iria perdoá-lo? Porque nas Escrituras ficou claro que Pilatos queria livrar Jesus da condenação. Deu várias chances, especulou alternativas e, como era a lei da época, ele viu a única saída, que foi deixar na mão do povo. Mas me parece que ele esperava que o povo, por alguma sensibilidade, livrasse Jesus da morte, ao apresentar Jesus e Barrabás, um bandido. Gostaria de saber se ele pode ser perdoado, salvo. E aí, professor, Pilatos, a Bíblia dá algum vislumbre se ele se perdeu ou se salvou? Olha, a Bíblia nos dá um vislumbre de que provavelmente ele se perdeu. Por quê? Pilatos teve um detalhe interessante. A esposa de Pilatos foi avisada em sonhos de que ele deveria abandonar aquele caso. E ele não aceitou o conselho da esposa. Então, nós não podemos aqui bater um martelo, né? Mas agora, nós podemos perceber que é bem provável que mesmo ele tendo feito de tudo para livrar Jesus, por causa da sua fraqueza, diríamos assim, da sua covardia, ele preferiu fazer a vontade dos líderes do que a vontade de Deus. Então, é bem possível que Deus, quando dá o sonho para a esposa dele, já estava dando ali a última chance para ele não tomar parte naquilo. Então, eu não posso dizer para você de certeza, mas o mais provável é que realmente, infelizmente, ele tenha perdido a salvação, porque ele não aproveitou a oportunidade que Deus deu quando Deus falou com a esposa dele em sonhos. Você fica agora com a resposta do Bom Debate. A questão que eu apresentei no Bom Debate foi a seguinte: se o Espírito Santo não é uma pessoa, por que o Jesus o chamou de Ele em João 16,14?
E a resposta que eu mais gostei foi deste querido irmão aqui, o professor Marcos César Holanda. Ele mora em Amarante do Maranhão, né? Obrigado, irmão Marcos, gostei muito da sua resposta. Ele é um professor também. E a essência da resposta dele é a seguinte: mesmo que o Espírito Santo seja chamado de ele, não devemos argumentar a favor da sua personalidade só por causa do pronome pessoal, porque outros textos bíblicos se utilizam de pronomes pessoais para falar de coisas não pessoais. E a essência da resposta dele também diz o seguinte, que o que ajuda na argumentação é, além de entendermos que o Espírito Santo tem pronomes pessoais são usados em relação a ele, a Bíblia apresenta o Espírito Santo com características pessoais. Então, pronome pessoal e características de uma pessoa. E entre as características ele coloca aqui, né, que o Espírito Santo tem sentimentos, fala ao nosso coração para nos achegarmos a Deus, ele convence o pecador, ele nos guia à verdade, testifica que somos filhos de Deus, perscruta, investiga os segredos mais íntimos de Deus, distribui dons e aí ele vai dando uma série de características, não é? Então, gostei muito da resposta desse irmão. Realmente, nós devemos associar o uso do pronome pessoal com as características pessoais do Espírito Santo. E para nós mostrarmos também, algo que eu contribuo aqui, para nós mostrarmos que o pronome pessoal também tem uma importância grande em relação ao Espírito, é que o pronome ekeinos, no grego ali, em João 16, 14, né? Ele está num contexto em que Cristo está enviando um outro ser divino, um outro consolador. Então, não é um mero poder que seria um substituto digno da altura de Cristo. Né? Então, quando ele diz, eu vos envio outro consolador, este outro consolador já nos ajuda a entendermos que o pronome pessoal aplicado a este outro consolador se refere realmente a uma pessoa. E aliado a isso, como bem apontou o nosso irmão, o professor Marcos César, aliado a isso as características pessoais do Espírito Santo, não deixam dúvidas que a terceira pessoa da divindade é sim um ser pessoal, divino, e que, portanto, negar a personalidade e a divindade do Espírito é um pecado, é coisa grave e que vai trazer sérios prejuízos para a vida espiritual de muitos irmãos sinceros. Ok, esse foi o bom debate. Obrigado pela participação de cada um de vocês, mandando a sua resposta para a gente, tá bom? Quarta-feira tem mais uma para você. Muito bem, a próxima pergunta agora chegou pelo nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Quem mandou foi o Fábio Silva, ele é de Itabuna, na Bahia, e ele faz a seguinte pergunta. Professor Leandro Quadros, por que Noé amaldiçoou seu neto e não seu filho Cã? Qual foi o verdadeiro pecado de Cã? Nesse texto aí, foi quando, acho que Cã viu Noé bêbado, não foi isso? E nu? Uhum. E aí ele amaldiçoou, foi o neto de Cã? Não, o nosso telespectador, ele não leu ali o texto assim com atenção. Na verdade, foi o filho mesmo. Aqui não foi neto, porque quem entrou na arca foi só Noé, seus filhos, suas noras e esposa. Não haviam netos ainda, né? Só depois. Mas ele não fez uma maldição para que a descendência deles fosse amaldiçoada? Não, aqui nós vamos ver uma outra coisa. Vamos ver aqui, vou ler a partir do versículo 20. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha, bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e por contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levaram-na sobre os ombros e andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que o seu filho caçula havia feito, lhe disse, veja, primeiramente é o filho caçula que é a questão. Maldito seja Canaã, escravo de escravo será para os seus irmãos. Disse ainda, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Então, mas Canaã não era filho de Cã? Não, mas aqui ele está falando o seguinte, ele está falando de Cã.
porque Canaã é uma forma de expressar os descendentes dele. Eu vou explicar aqui, eu só vou terminar a leitura aqui, tá? Disse ainda, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele as tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. A referência aqui a Canaã se refere aos descendentes de Sem que teriam... de Cã, que teriam o mesmo caráter imoral. Ele não está amaldiçoando os descendentes, ele está mostrando que os descendentes do filho dele, que recebeu a maldição direta, então Então o filho recebeu a maldição direta. Recebeu a maldição direta. Ah, tá. Né? E os descendentes, infelizmente, tiveram o mesmo caráter imoral, tanto que os cananitas foram pagãos, corrompidos. Por quê? Não tem muito como fugir da lei da hereditariedade. Né? Se a pessoa não tomar uma postura muito firme, não é, contra suas tendências hereditárias, ela acaba herdando este caráter iníquo dos antepassados. Tá bom, então ele amaldiçoou o neto, né, Canaã, porque ele sabia, nessa maldição, é por isso que a descendência de Canaã foi corrompida, por essa maldição. Veja, eu prefiro não usar o termo maldição. Ele amaldiçoou o filho e ele profetiza, porque aqui Noé está agindo como um profeta. Ele profetiza que os descendentes do filho dele seriam iníquos como ele. É mais correto vermos assim, teologicamente. Ok, muito bem. A próxima pergunta agora chegou pelo Twitter. Quem mandou foi o Marinaldo Santana e ele pergunta o seguinte. Em Mateus 23, Jesus está dando uma advertência sobre o dízimo? Um abraço. Vamos ver lá o que diz então Mateus 23. Jesus está dando uma advertência sobre o dízimo? Mateus 23 diz o seguinte. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce, do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros e o de serem bondosos e os de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Aqui Jesus está dando alguma advertência sobre o dízimo? Ele está dando tanto uma advertência quanto a sua aprovação sobre o dízimo, né? A leitura do texto atenta mostra para nós o seguinte. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Então, primeiro ponto, ele está sendo contra a hipocrisia de dizimar e deixar de lado outros princípios da lei. Agora vamos ver a aprovação dele ao dízimo. Tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, ou seja, a justiça, a misericórdia e a fidelidade, sem omitir aquelas, ou seja, o dízimo. Então ele não está abolindo o dízimo. Ele está, sim, repreendendo a hipocrisia dos fariseus e dizendo para eles o seguinte, vocês deveriam, além de dizimar, praticar a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Então, na verdade, encontramos uma repreensão ao culto hipócrita e, ao mesmo tempo, a aprovação de Jesus para o dízimo, sim, no Novo Testamento. Você fica agora com o momento da mentira. Com base em João capítulo 10, 27 a 29, alguns cristãos sinceros dizem que uma vez que o indivíduo esteja salvo, ele está salvo para sempre, porque ele foi predestinado a aceitar a graça de Deus incondicionalmente e por isso, não importa o que a pessoa fizer, ela vai ser salva. Eu posso garantir para você que essa interpretação, além de perigosa, ela é muito mentirosa. E por quê? Quando nós lemos Mateus 10, 27 a 29, onde Cristo fala que as suas ovelhas jamais perecerão e que ninguém as poderá arrancar da mão dele, nós precisamos não falhar em analisar o contexto. No contexto de João 10, Cristo está se apresentando como bom pastor. E nesse contexto ele está dizendo o seguinte,
que só não pode perder a salvação quem seguir o bom pastor. E mais um detalhe, aqui no verso 27 diz assim, ó, eu as conheço e elas me seguem. O verbo seguir aqui, né, tá no presente do indicativo no grego e indica uma ação contínua. O que significa? Que para a ovelha não se perder, ela tem que continuamente seguir a Jesus. Então, esta ovelha, esse filho, esse cristão, não perderá jamais a sua salvação se ele continuar seguindo a Jesus Cristo. Por isso, usar esse texto para ensinar a doutrina, né, da graça irresistível ou de uma vez salvo, salvo para sempre, é uma interpretação mentirosa, devemos rejeitá-la, por mais que cristãos sinceros acreditem nela, porque a eterna segurança do crente existe? Existe. Nós temos que ter certeza da salvação, mas desde que o crente siga Jesus de uma forma contínua. É esses que perseveram, de acordo com Lucas 21:19, que jamais perecerão. Quem desistir de Cristo, obviamente, irá perecer. Muito bem, ainda nós temos 2 minutinhos, tem uma perguntinha que cabe aqui ainda. Essa pergunta é do Renato Lopes, ele diz o seguinte: qual a idade teremos no céu? Se morrermos crianças, seremos crianças eternamente? Se formos para o céu velhos, seremos idosos eternamente? Qual será a idade do ser humano no céu, professor? Eu gosto muito de um texto para explicar isso, que é Filipenses 3, 20 e 21. E lá diz o seguinte: lá é dito que nós vamos ser transformados para nos parecermos, para chegarmos à plenitude da estatura de Cristo. O que isso indica? Que quando nós formos para o céu, nós vamos continuar nos desenvolvendo. Tanto que em Apocalipse 22, verso 2, lá é ensinado que nós faremos uso da árvore da vida. Então, quem for ressuscitado como criança, é óbvio, ele vai se desenvolver. Não vai estagnar o desenvolvimento no céu, ainda mais com as propriedades da árvore da vida. Imagine a pessoa usando as propriedades da árvore da vida, que vão dar eternidade, e ela manter estagnada sem se desenvolver, não teria lógica, tá bom? Então, todos cresceremos até atingirmos a plenitude de Cristo, como diz Filipenses 3, versos 20 e 21. Muito bem, professor, com essa nós encerramos mais um Na Mira da Verdade e a gente se encontra na semana que vem, se Deus quiser. Ou melhor, nessa semana ainda, quarta-feira. Quarta-feira. Deus te abençoe, Tito. Amigo telespectador, obrigado pelas suas perguntas. Obrigado também a você, ouvinte, pelas suas participações, sempre importantes. E lembre-se que neste programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a palavra de Deus vai ter a coragem de Ele responder. E aqui no Beco, você já sabe, suas dúvidas, os seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.